Show! Quer aprender a fazer essas bordas maravilhosas, altas, com aquelas bordas bem definidas, com o miolo bem definido, os alvéolos aparecendo, essa pizza assim maravilhosa e o melhor de tudo, fazendo em casa. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos abordar 4 pontos importantes que você tem que se atentar. Siga esse passo a passo para você conseguir desenvolver essas pizzas com aquelas bordas altas, miolos bem definidos. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Show? Se inscreve no canal, ative o sininho. E eu sou Fernando Pé de Pano. Vamos nessa. Então vamos lá. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha. Lembrando que a receita completa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas o que você tem que se atentar aqui são os 4 pontos que nós vamos abordar, que é estrutura da massa, ou seja, vamos sovar a massa, precisa se sovar muito bem a massa, trabalhar muito bem a estrutura dela. Depois nós vamos para o descanso. O descanso é o segundo ponto muito importante na massa, tá? Terceiro, fermentação. O tempo de fermentação é fundamental. E quarto, e não menos importante, a abertura da massa. Então a gente vai se atentar a alguns pontos importantes na abertura da massa, certo? Voltando. Então aqui eu tenho 500 gramas de farinha, 210 ml de água, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 10 ml de óleo de girassol, e 5 gramas de fermento biológico C. Tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a farinha, vou misturar os ingredientes secos, tá? Então adiciono aqui o açúcar, o sal, o fermento, adiciono todos os secos. Vou dar aquela misturinha aqui, posso usar a espátula para homogeneizar os elementos, tá? Vou adicionar o óleo, lembrando que a descrição completa da receita, a quantidade e proporção na descrição do vídeo. E agora eu vou adicionar a água, tá? Vou adicionar aqui aos poucos, vou misturando até dar a consistência que eu quero, tá? Aqui esse é um dos pontos. É o primeiro ponto que a gente tem que se atentar. Lembra que eu falei que o primeiro ponto é a sova? A gente precisa desenvolver muito bem a massa, tá? Por quê? Quando a gente sova a massa, a gente não pode deixar com aquelas ranhuras, com a película da massa muito aberta, muito porosa. Você vai entender já. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então aqui a gente vai sovando a massa. Sova bem, mistura bem a massa. Depois que ela estiver bem misturada, aqui eu estou misturando, certo? Depois que ela estiver bem misturada aqui, eu vou colocar na bancada e vou começar a sovar na mão. Então aqui eu estou misturando. Vou misturar bem até ficar num ponto aqui que eu consigo trabalhar ela sem fazer tanta sujeira. Aqui ela já está no ponto de eu conseguir sovar ela na bancada, certo? Então eu vou começar a sovar ela na bancada aqui. Então nós vamos trabalhar. Posso trabalhar com uma mão, com as duas. O importante é trabalhar bem a estrutura da massa. Esse é o primeiro passo importante. Trabalhar bem a massa. Como a gente está sovando na mão aqui, não tem um equipamento, então exige um esforço maior, tá? Ó, vamos lá. Vocês percebem que aqui a nossa massa está bem rugosa. Qual que é o objetivo? O primeiro passo de quando a gente está trabalhando a massa, sovando, precisa deixar com a superfície lisinha, tá? Mais ou menos assim, ó. Tem uma massa pronta aqui, ela precisa ficar lisinha assim, ó. Tá vendo? Por que que ela tem que ficar lisinha assim? Porque a película, essa película lisinha da massa, ela vai fechar os poros da massa, evitando
que os gases que serão provocados pela fermentação escapem. Então, quando ela fica lisinha, ela segura os gases que serão provocados pela fermentação. E aí vai empurrar a massa, fazendo com que ela cresça com mais qualidade e retenha os gases aqui dentro. E eu consigo desenvolver miolos maiores e eu consigo também fazer as minhas bordas mais definidas. Tá? Então vamos lá, continuando. Aqui ainda não está como eu quero, tá vendo? Olha a diferença. Olha a diferença. Consegue perceber? Então aqui eu preciso desenvolver mais. Olha a diferença de textura. Ó, essa aqui está elástica. Então vamos trabalhar mais um pouquinho. Um ponto importante aqui, tá? Esse é o primeiro ponto, sovar bem a massa, certo? Não foi isso que eu falei? Sim. Então, quando a gente sova a massa na mão, é muito difícil atingir esse ponto da massa lisinho, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou para o segundo passo, que é o descanso. O descanso vai me auxiliar a dar essa extensibilidade na massa. Vai ajudar a deixar a massa desse jeito aqui, ó, extensível. Tá vendo que tem até umas bolinhas já da fermentação? Isso aqui é o que? É a película lisinha que está segurando os gases daqui dentro, que vai me dar o resultado que eu quero, tá? Então aqui eu vou deixar ela descansar por 10 minutos. Depois de 10 minutos eu vou sovar ela novamente. Vou começar a retomar o trabalho de sova. Ó, olha a textura. Ela está com aberturas dentro na massa ainda, tá vendo? Ó, ela está quebradiça. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cobrir ela com plástico e vou deixar por 10 minutos. Por 10 minutos. Tá? Daqui 10 minutos você vai ver o resultado que vai estar essa massa. Deixe descansar por 10 minutos. Após 10 minutos, vamos ver como é que ficou a nossa massa? Olha só, presta atenção, gente. Isso só com o tempo. Por que é importante o descanso? Justamente por causa disso. O descanso, quando você dá um intervalo de descanso, o glúten vai relaxar e vai fechar os poros da massa. E ela vai ficar lisinha, vai ficar mais extensível. Isso auxilia nós no processo de reter os gases aqui. Então aqui a gente vai sovar mais um pouquinho, tá? Como ela já está descansada, o glúten dela já está pegando aqui a liga. O objetivo é deixar a massa lisinha, certo? Não é deixar ela rugosa. Se for o caso, sova por mais 5 minutos aqui na mão, deixa mais 10 minutos descansando, tá? Que é importante deixar ela lisinha, a superfície lisinha. Tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ela já ganhou estrutura. Tá vendo como ela ganhou estrutura aqui, ó? Tá extensiva, não vou puxar aqui porque eu acabei de sovar, certo? Então aqui eu posso deixar mais 10 minutos e depois eu venho e sovo ela novamente. Você vai perceber que a estrutura dela vai começar a ficar mais elástica, mais extensível. Vai começar a fechar os poros aqui, tá? Tudo bem? Aí depois que você sovou ela, deixou no ponto como a gente falou, você vai deixar 1 hora descansando, tá? Repetindo aqui mais uma vez. Terminei de sovar ela, eu vou deixar 1 hora descansando coberta. Vou cobrir a massa, vou deixar 1 hora descansando. E depois eu vou modelar, vou porcionar as bolinhas, vou modelar ela e colocar para fermentar. Então vamos aqui, ó. Quer ver? Essa aqui, ela já descansou após 1 hora, tá? Então essa massa aqui já descansou após 1 hora. Olha só como que ela tá. Isso aqui é o descanso, gente. Isso aqui é o tempo. Ó. O tempo faz isso aqui. Já deixo até uma frase de impacto aqui para vocês. Não perca seu tempo com coisas que o tempo resolve. Ó, tá vendo? Então aqui eu vou porcionar ela agora. Cadê minha espátula? Bom, vamos porcionar aqui. Vou pegar uma faquinha aqui. Então aqui eu vou cortar, vou porcionar bolinhas aqui, tá? Vou modelar. E agora eu vou pro
próximo passo, que é a modelagem. Tá, vou modelar a bolinha. Se você não sabe como bolear a massa, eu vou deixar aqui no card um vídeo para você olhar direitinho e ver como que boleia a massa, tá? Então aqui eu bolei a massa. Ó como que ela tá lisinha. Já tem até bolhas aqui dos gases, ó. Tá vendo? Por isso que é importante trabalhar a estrutura dela. O descanso, o trabalho de sova junto, os dois. Tá? Então, o objetivo é bolear e deixar ela lisinha, a superfície lisinha, tá? Com o fundinho para baixo, para que ela cresça com qualidade. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Lisinha. Tá vendo como que ela tá lisinha? O objetivo é deixar ela assim. Modelei a massa desse jeito, o que que eu vou fazer? Terceiro passo agora, fermentação. Tá? Então vou fermentar ela, vou deixar ela dobrar de tamanho. A fermentação é um dos pontos principais também. Por quê? Se eu vou usar a massa antes do tempo dela ter fermentado, o que que vai acontecer? Ela não vai desenvolver os miolos, aqueles alvéolos, o miolo cheio que a gente quer. Que é justamente isso aqui, ó. Que é esses alvéolos, o miolo bem desenvolvido, tá vendo? A borda alta. A gente quer a borda alta da pizza, certo? Então é importante que a massa dobre de tamanho. Quando a massa dobrar de tamanho, ela já está pronta para uso. Importante também você não deixar ela fermentar demais. Se ela fermenta demais, o que acontece? Ela vai começar a entrar em deterioração. A estrutura dela vai começar a desmanchar. Tá? Então é importante. Vamos esperar ela dobrar de tamanho para depois usar a massa. Show? Que eu vou cobrir ela. Espero fermentar de 2 a 3 horas, isso dependendo da quantidade de fermento que você vai adicionar na sua massa. E aí você abre ela e usa. Daqui a pouco a gente vem para o próximo passo. O quarto e último passo, depois que a nossa massa fermentou, tá vendo? Ela cresceu, dobrou de tamanho, é a abertura da massa. Como eu quero manter uma borda, uma massa com uma pizza com as bordas bem marcadas, no processo de abertura eu vou tomar cuidado para não pressionar minha borda. Se você quer aprender a abrir massa na mão, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você aprender a abrir de uma vez por todas massa na mão. É um vídeo muito didático, muito simples e muito fácil de entender. Então aqui eu vou tomar cuidado para não pressionar as minhas bordas. Tá vendo? Porque meu objetivo é preservar as bordas. Olha, tá vendo como as bolinhas tá bem evidente? Por que isso? Porque eu consegui trabalhar a estrutura dela. Descanso, trabalhei, sovei, descansei, fermentou no tempo certo, agora abertura. Tá? Vai ficar uma barriguinha aqui, eu tiro ela, sempre tomando cuidado para não pressionar as bordas. Tá escorregando embaixo? Não tem problema, coloco mais farinha e vou abrindo ela. Tá? Essa massa aqui é um brotinho, tá? Essa massa aqui tem aproximadamente 220 gramas. E aí aqui eu vou abrindo, tomando cuidado para deixar as bordas bem marcadinhas, tá? Vou abrindo, pressionando do meio para fora. Se você tiver com dúvida, assiste o vídeo que eu falei para você há pouco. E aqui eu vou tentar abrir ela aqui, tá? Deixar ela do tamanho que eu quero. Tomando cuidado sempre com as bordas, tá? Ela vai ficar um brotinho bem pequenininho, não vai ficar uma pizza muito grande. Se você quiser uma pizza maior, aumente o peso dela, tá? A gramatura dela. Aqui tem 220 gramas aproximadamente. Você pode fazer maior, tá? Então eu fiz aqui minha mini pizza, minha pizza pequenininha. Abri ela. E eu vou pré-assar no forno, agora forno pré-aquecido a 280 graus, que está no máximo já. Vou pré-assar por 5 minutos, depois eu tiro, monto coloco a cobertura que eu quero aqui e volto para o forno por 5 minutos. Tá? Aqui eu vou colocar um azeite, vou furar a massa, tá? Aqui no meio, com um garfo. Furo o meio, tá? Não furo a borda. Furo o meio dela para evitar que ela suba.
forme aquela barriga aqui no meio. Tá? Furei. Posso pincelar aqui também um pouco de azeite. Posso pincelar azeite aqui, ou posso colocar o molho aqui. No caso aqui eu vou colocar azeite. Tá? Vou colocar azeite aqui. Um pouquinho de azeite. Vou pincelar. Uma colher aqui. E vou pré-assar essa massa. Agora eu vou pegar aqui a minha pizza que eu pré-assei, minha mini pizza. Vou montar ela. Olha só, borda tem, hein? Deu certo. Olha embaixo, que maravilha. Isso aqui é assado no forno de casa, gente. 280 graus, pré-aquecido por 30 minutos. E agora eu vou finalizar aqui a minha mini pizza. Mas eu não vou pôr molho não, tá? Eu vou colocar azeite, mais um golinho de azeite aqui. Vou colocar queijo mussarela. Tá, aqui rasgadinho. Pra mim tomar aquele cafezinho fantástico. Se você curte café também, deixa nos comentários, eu curto café. Então aqui eu coloquei minha mussarela, vou finalizar com um orégano. E vou assar por mais 5 minutinhos. Show? Vamos nessa, vamos voltar para o forno. Nossa pizza, nossa mini pizza aqui está pronta. Olha só que linda, gente. Olha a bordinha douradinha. Eu vou finalizar aqui com o nosso pesto de manjericão. Se você quer aprender esse pesto, tem aqui no meu canal, tá? Vou deixar o link aqui no card. Eu vou pegar algumas gotinhas do nosso pesto aqui. Não deixe de assistir, gente. Esse pesto aqui é fantástico. Vou colocar algumas gotinhas aqui. E voa lá, vamos cortar nossa bordinha para ver aqui como é que tá. Olha que linda. Vamos ver aqui. Opa, tá quente. Vamos ver. Deixa eu cortar aqui com a faca. Olha só que maravilha. Que borda fantástica. Olha isso aqui. Olha só os alvéolos. Muito bom, hein? Vamos experimentar ela agora? Olha que fantástico, gente. Olha esses alvéolos. Miolo bem definido. Borda alta. Fantástico. Vamos experimentar? Com o nosso pesto de manjericão ainda. Fantástico. Então vamos relembrar os 4 pontos. Primeiro, nós vamos trabalhar muito bem a massa. Depois nós vamos trabalhar o descanso. Vamos deixar ela descansar para fechar a estrutura dela. Terceiro, fermentação. Deixa ela fermentar o tempo certo. Ou seja, dobrar de tamanho. E quarto, na abertura de massa, quando nós formos abrir a nossa massa, é muito importante que nós preservemos as bordas, ok? Então, show! Eu sou Fernando Pé de Pano e nós somos pizzaiolos de elite. Vamos pra cima!